Boa noite, irmãos. Eu quero cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer da alegria que eu tenho de estar com os irmãos mais uma vez aqui essa noite. E nós vamos dar continuidade, irmãos, à nossa série de estudos, o homem que Deus usa. E nessa noite nós vamos partir para a segunda aula dessa série. Mas se os irmãos me permitem, eu quero fazer um breve resumo da primeira aula para os irmãos que não puderam estar aqui presentes. Mas já encorajo os irmãos aqui a assistirem, a primeira aula que já está postada no nosso canal do YouTube da Igreja Reformada em Cristo. Então os irmãos vão lá depois, assistam novamente. Mas quero aqui, irmãos, bem rápido mesmo, fazer um breve resumo da primeira aula, que foi uma vida de entrega total a Deus. E quero aqui resumir em 3 tópicos que foram tratados na última aula e que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. O primeiro tópico, irmãos, na primeira aula nós aprendemos que um homem que Deus usa é um homem que alcançou salvação em Cristo Jesus. É um homem que ele tem convicção que ele foi salvo. E que, meus irmãos, este homem, ele precisa ter uma vida em todos os aspectos, uma vida totalmente dedicada ao louvor e adoração do nome do Senhor Jesus, e uma vida dedicada para o avanço do reino. O segundo tópico que foi tratado na última aula, de um homem que Deus usa, um homem que tem uma vida entregue totalmente a Deus, é que este homem que Deus usa não espera as circunstâncias adequadas para ser usado por Deus. Mas esse homem se rende, esse homem se entrega a Deus totalmente, e esse homem cai aos pés do seu Senhor. E terceiro e último tópico, para que os irmãos tenham uma breve noção daquilo que estudamos na aula passada, só existe uma vida cristã digna de ser vivida. Os irmãos, e uma vida de entrega total a Deus. Meus irmãos, e entendendo e crendo que todos aqui já entenderam o que é realmente ter uma vida de entrega a Deus, entendendo esses 3 tópicos principais, nós vamos partir para a segunda aula, cujo tema é Satanás considera o servo que Deus usa. E para isso nós vamos usar o texto base, irmãos, que está escrito no livro de Jó. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta durante o estudo, para que a gente possa ter um bom entendimento daquilo que o Senhor tem através da sua palavra a nós nessa noite. Livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 8 nesse instante. A palavra diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, essa noite
nós vamos entender através da história, né, deste servo, Jó, o que um homem que Deus usa e o porquê Satanás, o diabo, o adversário das nossas vidas, ele considera um homem que Deus usa. Meus irmãos, e nós vamos aprender nesse estudo 3 aspectos. O primeiro é em que sentido pode ser dito que o espírito maligno considera o povo de Deus. Segundo, o que é que ele considera sobre o povo de Deus. E terceiro, nós vamos nos confortar pela reflexão de que aquele que está muito acima de Satanás, do diabo, nos considera de maneira muito mais elevada do que Satanás, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Só que hoje, irmãos, eu vou tratar somente o primeiro tópico. Na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos estar trazendo os outros 2 tópicos. Porque esse primeiro tópico aqui, meus irmãos, que é em que sentido pode ser dito que o espírito maligno considera o povo de Deus, é um tópico muito, muito denso. E os irmãos vão perceber durante a mensagem que realmente esse estudo irá nos impactar. Porque, meus irmãos, quando tratamos da doutrina do diabo, quando tratamos das estratégias que o diabo utiliza para interferir, para prejudicar, para trazer dano ao homem que Deus usa, os irmãos vão ver que isso é seríssimo. E que há realmente uma operação do diabo nessa última hora que tem tentado, não só contra os homens que Deus usa, mas tem tentado com a igreja do Senhor. Com homens e mulheres, com pessoas que têm realmente entendido, como eu fiz questão de resumir, de pessoas que têm entendido o que é ter uma vida de entrega a Deus. Uma vida de total entrega. E nós vamos entender nesse estudo, irmãos, que o homem que tem uma vida de entrega total a Deus, ele passa essa batalha que é de um adversário que luta dia após dia para que você, meu irmão, possa não ter uma vida de entrega total a Deus. Meus irmãos, e para termos um entendimento pleno disso que eu estou dizendo para os irmãos, eu peço que os irmãos abram a Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Meus irmãos, olha o que a palavra fala sobre Satanás, o diabo, aquele que é o adversário da nossa alma. Preste atenção, irmãos, o que Pedro relata aí em sua primeira carta. Ele começa o versículo dando um conselho a nós, como homens. Ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Aí no restante do versículo ele começa a descrever a característica desse adversário. Olha o que a palavra diz, irmãos. O diabo, vosso adversário. Aí é a primeira característica, o adversário das nossas almas. Anda em derredor,
Segunda característica, ele está ao nosso derredor em todo momento. Como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha aí, irmãos, que sério. Este adversário, este diabo, ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí no versículo 9, Paulo ele começa a dar um conselho de como vamos vencer. E durante o estudo nós vamos entender também essas armas celestiais que Deus nos deu. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Isso tem acontecido, irmãos, no nosso meio. Aquilo que Pedro escreveu aqui é fato, é algo verdadeiro. Nós temos visto no meio da irmandade, no meio da igreja, realmente um ataque feroz na vida de nós, homens, na vida da igreja, das famílias, dos lares, dos casamentos, da criação dos filhos. Isso é notório, irmãos. Isso é notório. E aqui ele continua dizendo, espalhada pelo mundo. Meus irmãos, e hoje, como eu disse, nós vamos tratar somente esse primeiro ponto. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque quando eu disse que o tema do nosso estudo hoje é Satanás como aquele que considera o servo que Deus usa, meus irmãos, o espírito maligno, ele considera o povo de Deus não no significado bíblico, usual do termo. Porque a gente vê alguns termos da Bíblia que usa esse termo considerar. Mas o termo que o adversário usa não é o termo usual. A gente vai ver aqui, lá em Salmos 25, 18, que aqui a palavra diz o seguinte: ó Senhor, consideraste a minha aflição. Vemos também no Salmo 119, no versículo 153, aonde o salmista diz o seguinte: considera a minha alma a meditação. Mas não é esse contexto aqui, meus irmãos, de consideração que o diabo, que o adversário, ele usa. Por quê? Meus irmãos, porque, como nós lemos na primeira carta de Pedro, esse adversário, ele é o que ruge, procurando alguém para devorar. Não é nesse sentido de consideração. É o considerar aqui, meus irmãos, que simplesmente o diabo ele não tem. Ou seja, meus irmãos, nesse sentido, Satanás ele não tem a considerar nada a nós. Nada. Porque, meus irmãos, o adversário ele tem um único objetivo, um único foco, que é destruir a nossa comunhão e entrega a Deus. O objetivo de Satanás não há outro, meus irmãos, do que realmente impedir que você e eu, meu irmão, tenhamos comunhão com Deus. Que possamos nos achegar a Ele. Que possamos andar com Ele. Que possamos ter uma vida realmente entregue a Ele. Meus irmãos, e a consideração do diabo em relação ao homem que Deus usa é ir até esse cristão, presta atenção, irmãos, é chegar até eu e você. Meus irmãos, e Pedro descreveu isso muito bem. O adversário, se chegar a nós, é o quê? É ele estar ao nosso derredor. É aquilo que Pedro escreveu. E o diabo, irmãos, ele considera os caminhos desse cristão. E se torna o mais tolamente inimigo de Deus do que era antes.
Olha que grave, irmãos. Olha que grave que tem nos rodeado, que tem nos tentado, que tem a cada dia, através de inúmeras situações, colocado sentimentos no nosso coração, pensamentos em nossas mentes, situações no nosso dia a dia, no local de trabalho, em casa, na rua, aonde quer que for. O adversário tem feito isso, irmãos. Tem procurado cristãos. Mas aqui, eu falei um termo aqui que não pode passar desapercebido, que é que o adversário das nossas almas, ele considera os caminhos do cristão e se torna o mais tolamente inimigo de Deus do que era antes. Por que tolamente, irmãos? Tolamente vem de ser tolo. É de muitas vezes saber que não vai conseguir, mas mesmo assim ele tenta. Mesmo assim ele agride. Mesmo assim ele faz. Sabe por quê, meus irmãos, o adversário faz isso? Porque o demônio, o diabo, ele está no controle de Deus, irmãos. O diabo não faz nada que Deus não permita e não queira. Certa vez eu escutei uma expressão, meus irmãos, que o diabo nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus. O diabo não faz nada, ele não vai em nenhum lugar que Deus assim não limite, não permita, não condicione algo para que o adversário faça. Por isso, meus irmãos, a palavra ela nos deixa claro, e já é motivo para agradecermos aqui nessa noite. Que a palavra deixa com uma certeza para nós, uma convicção, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu posso dizer mais para os irmãos aqui, que as portas do inferno para um homem que Deus usa, um homem que entendeu o que é uma entrega total a Deus, um homem que realmente entendeu que é salvo, um homem que entendeu que ele, crendo em Jesus Cristo, tendo uma vida de comunhão, de renúncia, de entrega, meu irmão, eu posso dizer aqui com ousadia para os irmãos aqui nessa noite, que as portas do inferno também não prevalecerão com o homem que Deus usa. Não vão prevalecer, irmãos. Por quê? Não é porque eu estou dizendo, não. Mas é porque a palavra de Deus nos garante isso, irmãos. Mas para isso, meus irmãos, nessa noite, nós precisamos entender o que é essa doutrina do diabo. Quais são as estratégias que o adversário usa, as artimanhas. E o que devemos fazer para manter essa comunhão com Deus. Meus irmãos, na mente de Satanás, preste atenção, ele olha um cristão, ele olha eu e você, e quando ele encontra um homem totalmente fiel a Deus, a sua vontade e verdade que há em Deus, meus irmãos, o adversário, ele considera nós como um fenômeno. Ele considera nós, meus irmãos, como algo inacreditável. E aqui, meus irmãos, é como se Satanás, né, ele dissesse assim o seguinte: eu, Satanás, né, Satanás dizendo para nós, um príncipe como eu, um nobre do parlamento de Deus, não me submeteria à vontade de Deus. Penso que é muito melhor reinar no inferno do que servir nos céus. Não mantive meu primeiro estado. Os irmãos sabem muito bem que o diabo ele é um anjo caído. Ele pertencia ao reino dos céus. Mas ele caiu. E ele caiu do trono pelo qual ele pertencia. E o adversário diz o seguinte, irmãos: como pode ser que esses homens
permanecem nessa bênção. Como é possível? Por isso que o adversário, quando olha para um cristão fiel a Deus, fiel à palavra, é como se ele olhasse para mim e para vocês, irmãos, e dissesse o seguinte: como é possível esses homens permanecerem em Deus? Como é possível que essa graça, ela mantém esses homens na presença de Deus? Meus irmãos, o diabo, ele vê a paz e a felicidade em nós que um crente verdadeiro, ele tem em Cristo. Meus irmãos, um homem que é salvo, um homem que tem convicção de salvação, ele sabe que foi alcançado, ele crê em Cristo Jesus, ele confia no seu Senhor. Meus irmãos, este crente que tem Cristo, o adversário sabe. Ele olha para mim e para você, ele sabe se você é um verdadeiro cristão ou não. E sabe o que acontece, meus irmãos? O diabo, ele admira, mas ao mesmo tempo, ele odeia esse cristão. E mais, irmãos, ele questiona essa graça que nos alcançou. Questiona duramente a nós. E usa, meus irmãos, inúmeras artimanhas para isso. Pessoas, situações, pode usar, às vezes, um colega de trabalho seu, pode usar um colega de faculdade, de escola, pode usar até um familiar seu, para questionar a graça que Deus derramou sobre você, para causar dúvida, irmão. Os irmãos estão vendo a seriedade dessa palavra, irmãos? Os irmãos estão vendo o porquê nós precisamos entender que sentido é esse que Satanás ele tem com aquele que serve a Deus? Com esse homem, meus irmãos, que realmente ele considera, e que não é uma consideração pela qual Deus usa conosco, não é a mesma forma que Deus nos considera, mas que a consideração que Satanás tem com o homem que Deus usa é totalmente diferente. É para te derrubar. É para te matar espiritualmente, irmãos. E para te afastar da presença de Deus. Meus irmãos, e para nós emoldurarmos isso que eu estou falando, e nós vemos claramente isto na passagem que usamos como texto base nessa noite. Só que eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, eu até pedi para os irmãos manterem aberta, eu peço encarecidamente que os irmãos mantenham aberta, lá em Jó. E nós vamos ler lá em Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Do versículo 1 ao 12. Eu quero ler esses dois versículos, irmãos, para os irmãos entenderem a história muito bem. Porque o texto base que nós utilizamos foi da história de Jó. E é a história de Jó, é o testemunho de Jó que vai nos ensinar aqui nessa noite. É esse legado que esse servo de Deus, ele deixou para nós como homens. Porque de fato, irmãos, Jó foi um homem que Deus usou. Foi um homem de testemunho, de seriedade, de comprometimento com Deus. Amém? Vamos ler então, a partir do versículo 1 do capítulo 1. Olha o que a palavra nos diz, irmãos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente.
Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vou parar aqui um pouquinho, irmãos. Do versículo 1 ao versículo 5 aqui, irmãos. Aqui a palavra ela faz questão de contar um pouco da história de Jó. E um detalhe aqui que emoldura aquilo que eu disse, que Jó era um homem de testemunho, já está ali de cara no versículo 1. Olha o que a palavra diz aí sobre Jó, irmãos. Jó era um homem íntegro e... Hã? O que a palavra diz aí, irmãos? Íntegro e reto. E que mais? Temente a Deus. E olha aí, irmãos, o restante da característica. E que se desviava do mal. Os irmãos estão vendo, irmãos, o porquê que Jó ele é um testemunho para nós de um homem que Deus usa? E aqui a palavra vai dizendo, por Jó ser um homem temente a Deus, um homem íntegro, reto, e que se desviava do mal, Deus sempre enviou providências a Jó. A palavra cita aí até o versículo 5, que Jó era um homem de posses, Jó era um homem próspero, Jó era um homem que tinha uma família unida e santificada na presença de Deus. Jó era um homem rodeado de amigos. Jó era um homem, irmãos, realmente realizado. Não pelas forças dele, não por aquilo que ele era, mas por essas características que nós lemos. Um homem temente a Deus. E principalmente, que se desviava do mal. Ele tinha consciência, irmãos, do que era o diabo. Do que o diabo podia fazer com a pessoa. Das artimanhas e estratégias que o adversário usa. Jó sabia. Porque ele só podia se desviar do mal, irmãos, se ele tivesse consciência disso. Se ele não tivesse, provavelmente não se desviaria. E nós vamos ver aqui, irmãos, que a partir do versículo 6, acontece um fato aqui que vai realmente nortear a história de Jó. Olha aí, acompanha comigo, vamos continuar lendo, a partir do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Estão vendo aí, irmãos, que eu falei que Satanás, ele admira o cristão? Está aí, ó. No momento em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, os filhos de Jó e Jó, olha quem que apareceu na história. Veio também Satanás entre eles. Olha que luta, irmãos. Olha que batalha. Aqui é admiração. O adversário ele se coloca no meio, sorrateiramente. Vamos continuar. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, os irmãos estão vendo a palavra se cumprindo? O adversário, meus irmãos, da mesma época de Jó,
naquele mesmo tempo ali, e nos dias atuais, eu quero dizer para os irmãos, o diabo não mudou. Nada. Ele está atuando do mesmo jeito, irmãos. Ele está a rodear a terra e passear por ela. Sabe o que é isso, irmãos? Esse termo passear? É que o adversário ele tem tido total liberdade. Total. Está agindo. Está agindo. Confrontando as pessoas. Está agindo para fazer as pessoas negarem a fé. Para as pessoas desanimarem na caminhada. Para as pessoas ficarem doentes espiritualmente. Frias. Uma caminhada constante para uma morte eterna. O adversário tem feito isso, irmãos. Nada mudou. Vamos continuar? Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Estão vendo, irmãos, quando um homem que Deus usa, ele se entrega totalmente a Deus, lá na eternidade, Deus ele faz questão de realmente olhar para esse cristão e dizer, olha, está ali um homem íntegro, sério, temente a Deus. Deus aqui fez questão de repetir o que ele falou no versículo 1, irmãos. Nessa noite aqui, eu creio também que Deus está sondando os nossos corações aqui. Deus está olhando para você, Márcio, e sondando seu coração. Deus está olhando para você, Mateus, e sondando, como sondou um Jó. Está sondando você, Juscelio. Está sondando você, Jean. Wesley. Todos nós aqui. Será que aqui ele tem encontrado homens íntegros, irmãos? Como ele encontrou em Jó? Homens retos. Homens tementes a Deus. Homens que têm se desviado do mal. Irmãos, nessa noite, há um desejo do Senhor ardente, que aqui saiam homens daqui totalmente íntegros, retos, e que através dessa palavra se desviem do mal, tenham discernimento do que é o mal, entendam o que é as artimanhas e estratégias do diabo, e realmente possam se revestir da armadura de Deus, possam realmente utilizar as armas celestiais que o Senhor nos deixou, irmãos, e se desviar do mal, e preservar, meu querido, a bênção que Deus te deu, a graça dele, que foi ali concedida na cruz do Calvário. E é a prova, meus irmãos, do amor do Senhor por nós, porque a graça dele nos alcançou. Estamos aqui nessa noite pela graça, por esse amor imensurável, incondicional, este sacrifício vicário que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Os irmãos, a partir do versículo 9, nós vamos ver aquilo que eu disse, que o adversário, ele admira, nós vimos aqui, só que ao mesmo tempo ele nos odeia. E questiona essa graça. Vamos ver aí, a partir do versículo 9. Vamos acompanhar a leitura, irmãos. Então, respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Está vendo aí o questionamento, irmãos? O diabo começou a questionar o Senhor sobre Jó. Vamos lá, versículo 10. Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Os irmãos estão vendo? Olha o que o adversário fez, irmãos. Começou a questionar a Deus. Olha, é como se o diabo dissesse assim, olha, Vitor, eu tenho prosperado você, eu tenho te abençoado, eu tenho te sustentado, e ó, isso tudo aí, o Vitor só serve a Deus porque ele tem isso. Porque Deus dá toda a provisão para ele. Se Deus deixar de dar provisão, o Vitor vai deixar de servir a Deus. Foi isso que o adversário quis dizer. Olha, tira tudo que Jó tem, tira a família, tira os amigos, tira a prosperidade que ele tem, as riquezas que ele tem. Foi isso que o adversário quis dizer, irmãos. Questionando claramente a Deus sobre isso. Versículo 11. Olha o adversário falando, irmãos. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Está vendo? É como se o adversário aqui, irmãos, jogasse na cara de Deus. Olha, ele vai deixar de servir. Ele vai te abandonar. Ele vai blasfemar contra ti, ó Deus. Versículo 12. Aí o Senhor dá uma resposta a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Vou parar aqui. Os irmãos lembram que eu disse que o adversário está sob o domínio de Deus, irmãos? Que o adversário, o diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus? Olha aqui, ó. Está aqui evidenciado aqui no versículo 12. É o Senhor falando a Satanás. Tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente, olha aí, Deus coloca o limite. Somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, é como se Deus falasse, ó, tira tudo dele. Tira tudo. Pode tirar. Está tudo no seu poder. Faça tudo o que tiver de fazer, mas só não toca nele. Só não toca na alma dele. E a palavra fala que Satanás saiu ali da presença do Senhor e aquele diálogo ali se encerrou. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos nessa noite que Satanás, ele considera, presta atenção no que eu vou dizer, nossa carne pecaminosa. Ele sabe que somos de uma natureza miserável, distante de Deus. Ele sabe que nós temos tendência para o mal. É isso. Ele sabe, irmãos. E aos olhos dele, sempre descansam a inconsistência e a impureza que nós possamos ter. E mais, irmãos, e ele sabe que ele pode descobrir num verdadeiro filho de Deus essa inconsistência e essa impureza. Isso é fato, irmãos. Por mais que temos convicção de salvação, estamos na comunhão com Deus, estamos na igreja, cantamos louvores, erguemos as mãos, oramos. Meus irmãos, nós não deixamos de ser pecadores. Somos falhos. Temos uma natureza pecaminosa e que o adversário sabe disso. E ele vai realmente cutucar, irmãos, nessa sua tendência carnal. Eu quero dizer aqui para os irmãos, todos nós aqui, todos nós, eu, todos os irmãos aqui, nós temos uma tendência carnal. Todos nós. Algo que te permeia, irmão. Você sabe disso. Você sabe. Qual é essa tendência? Que te aflige, que te assombra, que às vezes te impede de chegar a Deus. Você sabe, meu irmão. E o adversário, o que ele faz? Ele justamente, ele tenta descobrir e te apertar. Justamente nessa condição. Meus irmãos, e a esse respeito, ele teve muito tempo, muito pouco tempo que considerar
no verdadeiro servo de Deus que foi Jó. Porque Jó, meus irmãos, era um homem tão íntegro, tão temente, tão reto diante dos olhos de Deus, que o adversário não conseguiu achar quase nada. A palavra fala, os irmãos vão ver no decorrer dos capítulos de Jó, e eu aconselho os irmãos a lerem o livro de Jó. Leem todo ele. Os irmãos vão ver na história de Jó, meus irmãos, que a partir daqui, desse diálogo que Deus teve a respeito de Jó com Satanás, as coisas começaram a cair. Jó começou a perder os seus bens, Jó começou a perder os amigos, a família, os filhos. Realmente ele começou a perder tudo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Uma coisa ele não perdeu. Foi a fé salvadora em Cristo. A fé salvadora em Deus. A ponto, meus irmãos, dele, ali no capítulo 19, ele dizia assim, olha, o meu Redentor, ele vive, e por fim sobre a terra virá. Meus irmãos, quem, em uma luta terrível, passando doenças, dificuldades, lutas, a pobreza, a dificuldade, a luta se apertando, o desemprego. É você ali, às vezes, olhando para dentro de casa, é você vendo a sua esposa aflita, os seus filhos aflitos. Meus irmãos, quem de nós teria esse temor suficiente de dizer, olha, Senhor, eu não estou tendo nada, humanamente falando. Eu estou vendo tudo caindo, tudo desabando, está tudo errado, está tudo ruim. Eu sei disso, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim sobre a terra virá. Meus irmãos, que fé é essa? Hein, Paulo? Que fé é essa? Que temor é esse, irmãos? E às vezes os irmãos podem estar se perguntando assim, mas, irmão, é difícil alcançar um temor desse? Um temor de tamanha intimidade, entrega com Deus. Acho que eu não consigo isso não. Meus irmãos, através do nome que é sobre todos os nomes, é possível Deus te conceder esse temor. É possível sim, irmão. Você ser um homem reto, íntegro, mesmo num mundo tão fragilizado como esse. Num mundo tão terrível pelo qual estamos vivendo, eu quero te dar uma palavra de encorajamento, irmão. É possível ser um homem reto. É possível. É sim. Acredite, creia. Coloque o ensino da última aula em prática. Entrega sua vida a Deus, irmãos. Totalmente. Totalmente. Entrega. Coloque diante de Deus. Renuncie a sua razão, o seu eu, a sua carne, irmão. Seus pensamentos, que às vezes é pensamentos que sabotam você. Sabia disso, irmãos? A nossa mente nos sabota. Sabia disso, Vitinho? A nossa mente faz isso, Júlio. Anda contra nós. Muitas vezes o Espírito Santo ele começa a agir na nossa vida, começa a falar no nosso coração. Você sente o avivamento de Deus, você sente a graça dele. Lá vem a sua mente, colocando coisas nos seus pensamentos, no seu coração, para te desviar, para te entristecer, para te magoar, para te desanimar, irmão. Mas não desanima não, meu irmão. Olha para o alto. Olha para o alto. Tenha o temor a Deus, meus irmãos, que a palavra fala lá em Provérbios, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Peça a Deus nessa noite, irmãos. Clame a Ele, lute com Deus. Meus irmãos, Satanás ele vê o homem que Deus usa como uma grande barreira para o progresso do avanço do reino. Sabia disso? Se você é um homem que Deus usa, irmão, você é uma grande barreira, um empecilho. O adversário olha para você e fala assim, o Carlinho é uma barreira. O Igor é uma barreira para que o meu evangelho avance, para que o meu reino avance. Deus olha na eternidade, você, Gabriel, e diz, aquele jovem ali na faculdade é uma grande barreira.
E os irmãos sabem que a faculdade hoje é um dos piores lugares aonde reina o comunismo. Pensamentos ideológicos terríveis estão dentro das faculdades hoje. Mas, meus irmãos, Deus tem levantado hoje novas gerações para serem homens que Deus usa. Para você, jovem, para você, homem, que está ouvindo este estudo, dizer e declarar: Senhor, o mundo está de mal a pior. O adversário está ao derredor. Mas eu vou ser um homem que Deus usa para a glória do teu nome. Não por minhas forças, mas porque eu creio em ti. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. O Senhor é minha força. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. O Senhor é aquele que consola a minha alma. O Senhor é aquele que renova as minhas forças, meus irmãos. Oh, meus irmãos. É a experiência que temos vivido. Seja barreira. Seja empecilho para o adversário, irmão. Foi o que aconteceu com Jó. E tantos outros servos na palavra, irmãos. Paulo, Pedro, Martinho Lutero, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, meus irmãos, Billy Graham e tantos outros que Deus usou em toda a história. Não só na palavra, mas em toda a história da igreja. Homens, meus irmãos, que realmente sabiam das estratégias do adversário, sabiam do poder do adversário, mas criam na profecia de Deus, dizendo o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jamais, irmãos, possamos passar tudo nessa vida, irmãos. Lutas, provas, tempestades, ansiedades, tristezas. Podemos passar tudo, irmãos. E temos passado. E por certo, alguns irmãos aqui têm passado isso. Alguns irmãos que estão nos vendo estão passando essa situação nesse momento. Mas a notícia boa é essa, irmão. As portas do inferno não prevalecerão. Jamais. O homem que Deus usa, meus irmãos, ele caminha prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele prossegue, ele anda para frente. Ele não olha as circunstâncias, não. Ele só olha o amor de Cristo. Ele vive pela graça. É a graça de Deus que sustenta. Meus irmãos, e já caminhando já para o final desse estudo, meus irmãos, há inúmeros e incontáveis benefícios de ser um homem que Deus usa. Há muitos benefícios, irmãos. Há muitas maravilhas que Deus opera na nossa vida quando somos usados por Deus. Como somos instrumentos na mão dele. E eu quero ratificar aquilo que o presbítero Paulo trouxe na última aula e deixar claro para os irmãos: ser homem que Deus usa não é ter ofício na igreja só, irmãos. É você ser um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, um instrumentista. Não, irmão. Não. Ser um homem que Deus usa é muito mais do que isso. É muito mais. Deus pode te usar, irmão, de vários modos. O que ele precisa é de um coração contrito e quebrantado. Para se entregar a ele. Para dizer a ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, mostra-me qual talento que o Senhor quer que eu seja usado para o avanço do reino. Você tem pedido isso, irmão? Sinceramente, não precisa responder não, só no seu coração. Você tem pedido isso? Senhor, que talento que o Senhor me deu, e eu quero dizer para todos os irmãos aqui: Deus te deu um talento. Amém? Amém, irmãos? Não escutei. Amém, irmãos? Deus te deu um talento para o avanço do reino, viu? Para que o nome de Deus seja louvado na sua vida. Você tem buscado isso? Que talento é esse? Como que você pode colaborar para o avanço do reino? Como que você pode ser usado nas mãos de Deus? Meus irmãos, e
Mas viver todos esses benefícios pela graça de Deus é você entender que ter uma vida mais próxima de Deus, você pode também esperar. Isso vai acontecer. Que Satanás vai estar mais ocupado contra você. Agora eu desanimei os irmãos, hein? Não, né, irmãos? Desanima não. Por mais que o adversário, o diabo, ele vai estar mais ocupado contra você, mas eu quero dizer para os irmãos, na mesma proporção que o adversário ele vai estar mais ocupado em te derrubar, em te entristecer, em te magoar, o Espírito Santo do Senhor vai estar te ajudando nas suas fraquezas. Na mesma proporção. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar, te fortalecer, para você olhar para o alto, irmão. Para você olhar com a cabeça erguida e buscar a Deus. Meus irmãos, e concluindo esse estudo, eu quero aqui deixar algumas impressões para os irmãos, para que os irmãos possam refletir nessa noite. Possam sair daqui realmente entendendo como é essa doutrina do diabo, quais são as estratégias, as artimanhas, e se desviar do mal, irmão. Se desviar mesmo. Meus irmãos, e quero dizer para os irmãos, e preste atenção nisso agora. Não é preciso nós termos muita sabedoria para entender e discernir que o grande objetivo de Satanás, ao considerar o povo de Deus, é nos prejudicar. Não precisa. É fácil você entender isso. Que o objetivo central do diabo é te prejudicar, é me prejudicar. E a pergunta que se faz nessa hora, irmãos, é essa. Como pode um demônio fazer isso? Como pode o adversário fazer tanta coisa desse tipo? Meus irmãos, o adversário não faz sozinho. Ele tem uma multidão de espíritos inferiores sobre a sua supremacia e sobre o seu controle. Por isso que ele consegue fazer tanto estrago, irmão. Eu acho que basta os irmãos ligarem a televisão, em todos os jornais, todos os dias, os irmãos vão ver o estrago que o adversário faz. Não é, irmãos? Liga o jornal, você vai ver. Tem vários programas policiais aí, ó. Bacana, viu? Que mostram como que o adversário age. É uma multidão de espíritos inferiores que estão sob a supremacia e controle dele. E como o centurião ali no passado, meus irmãos, ele disse de si mesmo, poderia ter dito o mesmo de Satanás. Está escrito lá em Mateus 8:9. Olha o que a palavra fala, irmãos. Ele diz a esse espírito, faça isso, e ele faz. E ao seu servo, vá, e ele vai. É isso que o adversário faz a esses espíritos inferiores. Vai lá, faz. Cutuca ele. Coloca isso. Coloca esse sentimento. Coloca essa situação. Desvia ele. É isso que acontece, irmãos. E todos nós, meus irmãos, que somos servos de Deus, estamos em maior ou menor grau sendo atacados. Uns mais, outros menos, mas todos aqui, todos nós estamos sendo atacados. Direta pelo grande inimigo das nossas almas, Satanás. Com o objetivo de destruir, de enganar e, se possível, irmãos, até mesmo enganar os eleitos de Deus. Sabe onde está escrito isso? Mateus 24. Capítulo 24, versículo 24. O adversário tem poder para isso, irmãos. Até mesmo enganar os eleitos, os salvos. Os irmãos estão entendendo por que a gente tem que se preservar? Meus irmãos, e como, a pergunta que eu faço para vocês aqui essa noite, como nós podemos nos defender desses ataques? E dessas tentações ilusórias que pretendem nos humilhar e nos distrair de Deus? Como nós podemos, meus irmãos, nos desviar disso tudo? Aqui vai, meus irmãos,
três conselhos para os irmãos. Encerrando esse estudo. Fique comigo aqui, irmãos. 3 conselhos para nós. Guardem bem, irmãos. Se os irmãos guardarem esses 3 conselhos aqui e esquecerem o resto, já está de bom tamanho. Já é, meus irmãos, um motivo de glorificarmos a Deus. Porque os irmãos vão sair daqui aprendendo como se desviar do mal. Como se desviar das artimanhas do adversário. Primeiro, irmãos, primeiro conselho. Vigie contra os ataques de Satanás. E permaneça firme. Pois você, como uma coluna, como um homem que Deus usa, é muito querido para nós. E Deus olha para você, irmão, e diz o seguinte: eu não posso perder você. Não posso perder você por nada. Você é um servo meu. Você é um homem que eu tenho usado. Vigie, ore, busque. Segundo conselho, irmãos, que Deus nos conceda graça, como igreja, para permanecer firme contra as farsas de Satanás e seus ataques. Como precisamos dessa graça, né, Paulo? Essa graça é tudo para nós, irmãos. Tudo. E terceiro e último conselho, vamos estar em oração constante, uns pelos outros, para que, expostos de maneira particular à consideração de Satanás, isso não vai deixar, meus irmãos, de estar na consideração de Satanás. Não vai. Continuaremos. É o tema do estudo de hoje. É o tema. Satanás considerando o servo que Deus usa. Ele vai continuar considerando. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos ser guardados pelo poder divino do Senhor. Ele vai nos guardar, irmãos. Ele vai nos proteger dos dados malignos do diabo. E assim, vamos nos enriquecer por nossas orações fiéis, para que sejamos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, como o apóstolo Paulo escreveu ali em Coríntios, até o fim.